E aí, tudo bem? Hoje nós temos mais um vídeo bem sério aqui para falar para você. Nós vamos falar um pouco sobre quais são os comportamentos que a pessoa com depressão tem. Porque se você identificar esses pensamentos, esses comportamentos, essas atitudes em você mesmo ou em alguém que você ama, você tem que procurar ajuda. Mas vamos falar um pouquinho disso só depois da vinheta. Bom, e aí? Tá a fim de saber? Bom, o que eu vou dar de informações para vocês agora pode ter uma variação de acordo com a personalidade de cada um. A própria depressão tem uma certa singularidade de acordo com as características da personalidade da pessoa. Mas eu vou passar para vocês algumas informações que é muito corriqueiro. Quando você faz uma estatística de atitudes, de comportamentos de uma pessoa depressiva, esses comportamentos, essas atitudes aparecem de forma muito recorrente. Então eu vou passar essas informações para você, porque se você conhecer alguma pessoa que tenha isso, por favor, acolha essa pessoa e a oriente procurar ajuda de um profissional competente, tá bom? Não taxe ela como vagabundo, como que não quer saber nada da vida. E isso acontece muito dentro do ambiente familiar. O maior preconceito para as pessoas que estão com depressão está dentro da família. Tem um monte de razões psicológicas que envolvem por estar dentro da família, esse preconceito, mas não é o tema do vídeo, quem sabe num próximo tema aí. Bom, vamos falar então de uma característica de comportamento, de atitude que a pessoa depressiva tem. Sabe qual é? Ela se veste com desleixo, sabe? Se veste relaxada, não está muito preocupada com a aparência. Põe uma roupa que não tá combinando, sai de casa com aquela calça de moletom veinha, desbotada, furadinha, não tá muito preocupado com a sua aparência no que se diz respeito a se vestir. Ela perde um pouco dessa psicossenso-percepção da vaidade, tá bom? Uma outra característica é a aparência da pessoa que está com depressão, que está no estado depressivo. Ela tem uma aparência de sempre estarem cansados. Sabe, ela se movimenta no corpo como se tivesse carregado 200 quilos o dia inteiro. Isso a todo momento, a todo instante é assim. Então por isso ela vai ter gestos leves, lentos, vai parecer verdadeira tartaruga, o bicho preguiça ali para fazer as coisas. Ela tem uma lentidão nos seus comportamentos de se gesticular, das suas atitudes. Isso é uma característica de uma pessoa que está com depressão. Por favor, observe isso e oriente a pessoa a procurar ajuda. Uma pessoa que está com depressão, ela também está com a sua irritabilidade, ela se irrita muito fácil com as coisas, só que ela não tem uma atitude explosiva, defensiva diante disso. Dessa irritabilidade, de se irritar, de ficar nervosa, sentir um pouco de raiva, de ódio daquela situação. Ela fica uma cara feia assim, fica com aquela cara de raiva, de ódio, de quer pegar aquela pessoa, mas não manifesta uma hostilidade. Mas no seu processo interno de ideação, ela também fica se comparando. Tem raiva, nem olham pra mim, tô cheio de problema. Ela dentro do seu processo psiquismo, lá no mundinho interno dela, nos seus pensamentos, ela tá se colocando, se comparando, se vitimizando, e às vezes ela não externa isso. Uma pessoa que está com depressão, eles não manifestam afeto. Elas estão embotadas afetivamente, elas não manifestam afeto por nada, nem por ninguém. Nem para aquele cachorrinho que ela sempre teve dentro de casa, ela passa a ignorá-lo. Não manifesta afeto para um filho, para uma filha, para um companheiro, companheira, enfim. Não manifesta afeto por ninguém. E dentro daquele processo de psiquismo, de ideação dela, ela tá ali, ó. Ninguém gosta de mim. Ela fica tendo esses pensamentos, esse comportamento de pensamento dela ali, o comportamento que a gente não vê, mas está no processo do psiquismo, na ideação dela. Ela tá sempre, ninguém gosta de mim, se colocando para baixo. Ela fica se auto-questionando dessa forma. Uma pessoa depressiva também não manifesta preocupação com nada que está ocorrendo na sociedade, no mundo. Imagina, sei lá, caiu um avião, morreu não sei quantas pessoas. Ela, tá,
É esse o comportamento. Ela não manifesta interesse sobre o assunto, preocupação. Ai, você fala com uma pessoa depressiva: nosso vizinho teve um infarto ontem fulminante ao tomar banho e morreu tomando banho. Ah, tá. A gente morre mesmo, né? A gente vive e morre. Sabe, não demonstra uma preocupação. Nossa, sério que o seu José faleceu? Nossa, era um homem tão cheio de saúde. Nossa, e os filhos dele como vão ficar? Que é o comum que você, quando você conhece uma pessoa, você tem essa notícia. Pessoas com depressão não manifestam essa preocupação. Fique atento a esse comportamento dessa pessoa, porque ela nunca foi assim. Eu quero que você faça uma comparação de que uma pessoa que não tinha essas características passa a ter. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela não quer atividades em grupo. Ela até vai numa festiva de um casamento, que foi convidada, vai meio que arrastada porque tá lá na sua família, tem seus familiares que a levam para esse casamento, mas chega lá, ela não quer ter contato visual, não quer olhar no olho das pessoas, quer falar poucas pessoas. Ela vai para a festa, quando tiver atividade de grupo ela tem que ir, ela não consegue evitar, ela fica mais isolada no cantinho, não quer assunto, e hoje tá fácil, pega o celular, fica mexendo e não tem um contato social nesses ambientes nenhum. Tome cuidado com isso. Também não vai rotular todo mundo tá mexendo no celular, tá com depressão. Não é isso. Tem que analisar todo um contexto, tá bom? Sempre tem que analisar todo um contexto aí. Tô dando pequenas informações para que você abra a sua mente e perceba que a depressão tá crescendo muito e é uma coisa muito séria. Bom, pessoas com depressão evitam as atividades que elas antes gostavam de fazer. Pensa uma pessoa, gostava de ir lá pra academia, malhar. De repente, não tem mais interesse. Gostava de andar de bicicleta de noite, aquelas equipes de bicicleta que tem à noite aí, pelo menos aqui em São Paulo tem, não sei onde você tá, se tem isso. Começa a não ir mais, sei lá, fazer parte de um motoclube, não quer ir mais. Começa a se isolar, a evitar atividades que ela gostava de fazer antes. Gostava de caminhar no parque aos domingos de manhã, sei lá, fazer uma corrida, qualquer coisa, atividade física, ou de repente um hobby de ler um livro, ou até mesmo jogar um videogame. Ela começa a se desinteressar por atividades que antes para ela era um hobby ou dava uma satisfação de prazer, um relaxamento. Ela começa a ver. Então essas mudanças de comportamento que eu estou exemplificando neste vídeo, você tem que notar, avaliar para falar, essa pessoa precisa de ajuda. Ela deixou de fazer esse monte de coisa e mudou da água para o vinho. Fique esperto, porque isso pode estar acontecendo com uma pessoa que você ama muito. Pode ser um familiar seu, um filho, uma filha, não importa. Uma pessoa que você quer bem. E se você quer bem dessa pessoa, diga a ela que ela precisa de procurar ajuda de um profissional. Depressão é coisa séria. Pense nisso. Abra sua mente. Obrigado e até breve.